Olá, eu sou o pastor João Ademir Milesi, sou líder de MNI aqui do Distrito São Paulo e já indo para o quinto mandato, e quero compartilhar com vocês um pouco sobre a função da MNI nesse novo modelo que a Igreja do Nazareno está trabalhando com as missões. Então, nós temos alguns envolvimentos do MNI, né, e esse MNI que nós trabalhamos, queremos conhecer um pouquinho mais sobre essas coisas. Muito bem, nesse sentido, então, as missões nazarenas, nessa nova parte, nós somos um movimento através do povo de Deus. Então, fica aí o meu WhatsApp para aqueles que quiserem entrar em contato comigo para mais informações. Então, nós vamos trabalhar um pouco neste vídeo aqui estas informações a respeito do que a MNI tem que fazer em cada igreja local. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque todo trabalho de missão, tudo começa na igreja local. Então, a igreja local, ela tem um papel importante nisso e queremos conhecer um pouquinho mais. Então, a igreja local, jamais se esqueça disso. Tudo começa na igreja local. E que você possa entender isso e aplicar isso e compreender verdadeiramente o que a MNI precisa fazer. Caminhando aí um pouco mais, nós vamos lidar com a nossa missão, propósitos, métodos, o missionário nazareno, o modelo do envio e como financiamos essas missões. Isso é o que nós pretendemos fazer. Assim, né, o slogan nosso da Igreja do Nazareno é fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. Essa é o nosso legado, esta é a nossa missão, nosso propósito, nosso alvo, e temos que sair da igreja local até atingir as nações. Assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso está escrito no Evangelho de João 20, 21, quando Jesus Cristo diz isso aos seus discípulos. E eu quero também, de certa forma, dizer isso a vocês. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, que você possa compreender isso e entender estas coisas. Desde o início, a Igreja do Nazareno tem enviado com muita oração o seu povo para o mundo, com o amor transformador de Cristo. Hoje somos um movimento de missões global, trabalhando por todo o mundo. Nós acreditamos que Deus está ativamente redimindo a sua criação e tem nos chamado a fazer parceria com Ele. Missões Nazarenas são um movimento de Deus através do povo de Deus. Precisamos entender isso. Nós somos um movimento de Deus através do povo de Deus. Então, é Deus que usa a mim e a você, a cada um de nós, para que a gente faça o trabalho que Deus quer que a gente faça. Seguindo adiante, temos que olhar o seguinte, né? O propósito de missões, como nós vimos lá antes um pouco. Né? Para ser pioneira e desenvolver e fornecer recursos locais, interdependentes e sustentáveis para igrejas locais. Então, o que estamos fazendo aqui é uma capacitação para que você possa entender o papel do presidente do MNI na igreja local e o papel do presidente de MNI distrital, que precisa mover recursos e ajudar cada presidente de MNI da igreja local. Assim, né, as missões nazarenas existem para abrir novas igrejas do Nazareno ao redor do mundo. Eu e você precisamos estar muito bem sincronizados, porque as missões precisam estar focadas que o nosso propósito final é abrir igrejas do Nazareno ao redor do mundo. Nós acreditamos que um grupo bem organizado de irmãos
de cristãos, pode transformar a sua comunidade. E o nosso trabalho é focado em facilitar oportunidades, fazer conexões, né, fazer essas conexões de um modo que essas oportunidades possam ser observadas dentro da igreja. Temos que mostrar isso e desenvolver relacionamentos através da Igreja do Nazareno. Assim, então, procuramos entender isso e compreender isso. Nesse sentido, nós buscamos desenvolver, né, em cada congregação para ser eficaz no ministério e alcançar vidas. Então, nós precisamos, do modo geral, eu sei que no Brasil nós não tínhamos missões globais, agora nós já temos. E também precisamos entender que o propósito, alguns dos propósitos que a MNI faz hoje, não é para a MNI fazer, mas alguns desses propósitos são propósitos que a igreja precisa fazer e envolver outros ministérios. Nós, do MNI, podemos assessorar, podemos orientar como fazer um evangelismo, mas não é nossa responsabilidade fazer um evangelismo. Nós temos uma missão, o nosso foco é transformar cada igreja do Nazareno em uma igreja missionária. Temos que trabalhar com essa visão. A igreja precisa aprender. Então, a nossa parceria garante o impacto imediato na igreja local e em sua comunidade. O que nós precisamos é que cada membro da Igreja do Nazareno entenda realmente na igreja local, onde começa tudo, como eu já disse, a gente precisa entender que MNI, o propósito da MNI é trazer, é colocar, é implantar, é comunicar, é ensinar uma visão missionária, tornando cada igreja local numa igreja que tem uma visão missionária e um propósito missionário. Esse é o trabalho, é um trabalho difícil, é um trabalho de educação, mas creio que o pastor Felipe Fulaneto, nos propósitos do MNI, ele passou isso na sua palestra. Ele fala sobre os 4 pontos que a MNI deve fazer, e isso dentro da igreja. Nós estamos assessorando, precisamos assessorar cada departamento da igreja e sempre buscando essa ideia da visão, do cunho missionário que nós temos que colocar. Missões Nazarenas fornece recursos contínuos a toda a igreja. Precisamos entender isso. Nós temos muita coisa, muito recurso que pode ser passado para a igreja local fazer um bom trabalho na área de missões. Esse apoio ajudará cada igreja do Nazareno a tornar-se um membro sustentável da denominação. Então, veja lá, crescendo no seu próprio contexto, as gerações que virão. Então, isso é o que precisamos entender, precisamos definir, qualificar o trabalho. Preste atenção nessa palestra que eu citei aqui do pastor Felipe Fulaneto, essa palestra dele dos pilares da Igreja do Nazareno. Ali fica delineado os nossos propósitos, a nossa função, o que nós precisamos fazer. Não se esqueça disso. E com esses vídeos gravados, eu creio que você pode assistir quantas vezes forem necessário para que você possa entender aquilo que está acontecendo. Tem o Centro de Missões Nazareno em torno de compaixão, evangelismo e educação. A nossa igreja é uma igreja focada. Ela trabalha nesse Centro de Missões em torno de 3 áreas: compaixão, evangelismo e educação. E é óbvio que a MNI tem uma parceria nisso tudo. Então, veja lá, nós temos aqui, então, esse elo que é um link que está preso uma coisa na outra, assim, né? Nesse sentido que precisa ser entendido. Olha lá, a compaixão, ela traz restauração.
o evangelismo compartilha o evangelho e a educação constrói sustentabilidade. Esses trabalhos precisam ser desenvolvidos na igreja local. Nós podemos ministrar, nós podemos ensinar, nós podemos orientar, mas cada um desses departamentos precisam fazer o seu trabalho. Então, o Ministério Nazareno faz parceria com ministros locais e líderes leigos para trazer restauração, que é aqui a compaixão, para compartilhar o evangelho, que é o evangelismo, e para edificar a sustentabilidade dentro da comunidade, como você pode observar aqui. Então, essa é a linha mestra de trabalho. Então, nós que somos missionários e que entendemos que temos que fazer essas parcerias com a igreja local e que quando trabalhamos com o MNI precisa estar focado nessa questão de trabalhar essa visão para a igreja local. Assim, nós vamos olhar um pouquinho mais de forma clara, né? A compaixão, ela traz restauração. A compaixão. O que esse ministério de compaixão? A gente precisa que cada igreja local aflore esse ministério, porque, veja lá, né, as missões nazarenas fornecem uma ampla variedade, né, de ministério e de compaixão, que lidam com problemas sistêmicos, né, problemas de enchente, né, problemas de terremoto, problemas agora aqui, nesta época que estamos passando, o mundo todo está passando, né, esta pandemia do coronavírus. Então, quer dizer, são problemas que entram e que são sistêmicos, porque de tempo em tempo aparece alguma coisa nesse sentido na face da Terra. Então, o Ministério de Compaixão está tremendamente envolvido com isso, desde socorro a desastres naturais até desenvolvimento de crianças, né? As missões nazarenas têm um grande alcance e impacto de longevidade. Que você procure entender isso, né? As nossas parcerias que fazemos, né, com esses trabalhos. Evangelismo, qual é o propósito do evangelismo? O que o evangelismo precisa fazer? Evangelismo na igreja local não é o MNI, evangelismo é um ministério da igreja local e precisa trabalhar isso. Nós precisamos assessorar, orientar, ajudar a estruturar, mas não somos nós do MNI que temos que fazer. Nós temos uma preocupação maior com o todo da missão e não ficar fazendo partes assim, quando na realidade nós deveríamos fazer o todo e ter uma ideia do todo. Então precisamos abrir a nossa mente, compreender aquilo que o MNI precisa fazer. Então, por isso, eu já recomendei, recomendo de novo, que vocês assistam novamente o vídeo que o pastor Felipe Fulaneto ele gravou, ele lida muito bem com isso, ele oferece muitas opções para que as pessoas possam ter uma orientação de como deve funcionar um bom MNI. Então, evangelismo, compartilhe o evangelho. O poder do Evangelho de Cristo, através do testemunho do Espírito Santo, aproxima as pessoas, possibilitando a transformação do coração e da vida. As missões nazarenas, depois, toda vez que você vê aparecendo isso aqui, somos nós. Eu e você, que é interessado em missão, que trabalha com MNI e também está envolvido, aqueles que estão envolvidos com a missão global também, de certa forma, mas aqui é focado o trabalho do MNI. Então, as missões nazarenas enviam missionários com muita oração para novos territórios, onde eles participam do movimento do Espírito Santo para trazer salvação e restauração. Então, nós temos que estar focado nisso aqui. Na nossa igreja local, a gente precisa entender, mas não sou eu que tenho que ir lá, eu tenho que orientar, ensinar e mostrar propósito, às vezes fazer capacitação e todo esse tipo de coisa na igreja local para que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Assim, né, temos a parte da educação.
A educação constrói sustentabilidade. O nosso propósito é totalmente realizado quando as nossas igrejas têm conhecimento para crescer. Esse é o foco do nosso trabalho. As missões nazarenas, novamente aqui, ajudam a facilitar o treinamento, o ensino e a dar recursos para apoiar as nossas igrejas do Nazareno locais ao redor do globo. Temos que fornecer recursos, condições, materiais, capacitações, orientações, direções para que a igreja local possa fazer um bom trabalho. E isso é o nosso foco do trabalho da MNI. Aí, seguindo adiante, o que nós temos para observar é o seguinte: compaixão. Na linha de compaixão, o que nós temos? Quais são os ministérios que estão envolvidos com isso? Temos o Ministério de Compaixão, que é o próprio ministério, hospital e clínica, que é uma linha ministerial também dentro da compaixão, respostas a desastres, que é o atender a pessoas que ficaram sem ter um local para morar, alguma coisa em função de desastres, ou de doenças, ou de pestes, ou, enfim, de todas as coisas que acontecem debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes. Muito bem. O trabalho e testemunho, isso também é algo que está envolvido com a área de compaixão. E isso está associado a isso. Evangelismo. O evangelismo, o que tem esse ministério? Esse ministério tem o filme Jesus, que se chama Jesus Parceiros da Colheita. A transmissão Nazarena Mundial, é uma rádio. Plantação de igreja, alcance missionário. Temos que focar nesse sentido para entender a função do MNI. Agora, educação, treinamento de discipulado e desenvolvimento de liderança. Vocês estão percebendo? Tem muita coisa que a gente pode ajudar, capacitar e orientar a nossa igreja local. Assim, um discípulo, veja lá, um discípulo, à semelhança de Cristo, é separado pelo Espírito Santo, enviado pela igreja em oração e afirmado pelas missões nazarenas para cruzar barreiras culturais com o propósito de espalhar santidade bíblica. Assim, é essa nossa ideia de um discípulo à semelhança de Cristo. Temos que estar preparados para ir como as missões nazarenas orientam que temos que cruzar as barreiras culturais. Assim, caminhando, vamos adiante aqui, olhar um pouco essa ideia de discípulos à semelhança de Cristo. Eles são inteiramente santificados pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, separados para fazer o seu trabalho. Eles são chamados para ir ao mundo e compartilhar o Evangelho transformador. Essa é a base de uma definição de discípulos à semelhança de Cristo. Tem que entender, essa ideia de inteiramente santificados é que eles estão cheios do Espírito e capacitados pelo Espírito Santo de Deus para irem e fazer a obra do Senhor, aquilo que o Senhor quer. Avançando um pouco mais, enviados em oração pela igreja. Lembre-se que eu disse que tudo começa com a igreja local. Tudo começa com a igreja local. O indivíduo que está na igreja local, o seu pastor, a junta, toda a liderança, tudo começa ali. E a gente precisa entender isso, compreender como essas coisas devem fluir. Muito bem, a igreja ela é chamada para enviar missionários onde eles mais precisam. Então, a igreja tem um chamado local que ela precisa cumprir diante de Deus isso. Ela tem que enviar missionários, ela tem que estar focada nesta questão de enviar missionários para os lugares que necessitam. E é através de oração e conexão com a missão de Deus que preparamos e enviamos aqueles que são chamados para participar do movimento do Espírito Santo ao redor do mundo, enviados em oração. Eles são enviados pela igreja local.
É isso que a gente precisa entender. Não é uma agência, não é outra agência. A igreja local precisa entender isso. Como é que isso funciona? Nós vamos aprender aqui todos os pontos de envolvimento da igreja local, como essa igreja precisa trabalhar para fazer isso. Então, temos muito trabalho e, com certeza, muitas igrejas não estão fazendo isso. Nós precisamos acordar para o século XXI. Louvado seja Deus, porque nós focamos as missões novamente, né? Ela aflorou na Igreja do Nazareno. Nesses últimos 3 anos, temos passado por mudanças incríveis, coisas maravilhosas vêm acontecendo, porque hoje nós podemos dizer o que eu estou dizendo. A igreja local é que envia. Há 3 anos atrás, o pastor não sabia o que fazer com a pessoa que tinha um chamado. Não sabia o caminho, não sabia o processo, não sabia a forma, não sabia nada. Então, ele ficava com aquela situação. Muitas igrejas usaram, a exemplo, por exemplo, da Jocum, pessoas que são nazarenas e foram para Jocum e acabaram sendo enviados de alguma maneira. Hoje nós queremos ajustar tudo isso, porque a igreja brasileira está enviando missionários. Ela está preparada para isso. Temos que estar preparados para mudar essa visão e trabalhar isso a partir da igreja local. Então, nisso, veja lá, o nosso propósito é espalhar a santidade bíblica. Meu irmão, temos que espalhar a santidade bíblica, porque sem ela ninguém vai se encontrar com o Senhor. Que você possa observar bem isso, que você possa entender isso. Sem isso, não é possível nós encontrarmos ao Senhor. Então, eu tenho a missão de compartilhar com vocês o máximo possível. Cada um de vocês precisa fazer isso e compartilhar isso com outras pessoas, enquanto o Espírito Santo prepara o caminho para a santidade transformadora. As missões nazarenas enviam seus missionários em parcerias com as comunidades locais, ou seja, com a igreja local e todas aquelas igrejas que estão envolvidas naqueles distritos e que conhecem aquele missionário. Eu vou, à medida do possível, eu vou acrescentando cada vez mais informação sobre isso, em parceria com as comunidades locais, para unir-se ao movimento de Deus de restauração e paz nos corações e vida. É uma proposta de trabalho. Precisamos espalhar isso, senão não fazemos a missão da igreja, que é tão importante. Agora, muita atenção, que nós vamos entrar nas explicações de como o MNI trabalha com essa questão de envio. Então, primeiro, nós temos hoje, a primeira figura que aparece aqui é a figura do missionário patrocinado. Vamos entender o que é isso. Não quero atropelar, quero ir passo a passo aqui, para que você possa compreender. O que é um missionário patrocinado? O missionário patrocinado é principalmente sustentado por sua comunidade local, por sua igreja local. É chamado para servir numa necessidade localizada na área. Essa área pode ser na área do Brasil e fora do Brasil. O Brasil hoje, eu gosto de falar essa expressão e quero que você também ouça e que você entenda essa expressão. O Brasil é um celeiro de missionários para serem enviados para todos os lugares do mundo. Então, que você possa entender isso aqui. Esse missionário patrocinado, então, como funciona? Ele é confirmado pela igreja local. O missionário tem que ele fazer parte, ser membro de uma igreja local. Ele faz parte de um distrito e pela igreja do Nazareno. Tudo isso aqui tem que acontecer, confirmado pela igreja local, pelo distrito e pela igreja do Nazareno. Ele tem que ser confirmado e essa confirmação é ver quanto ele tem de chamado missionário. A identificação que a gente verifica que o indivíduo tem no chamado missionário. Assim, depois disso, ele ou ela serve um período máximo de 4 anos na área, sem nenhuma exigência de experiência anterior. Então, esse 4 anos é o período máximo.
Então, hoje, nós, na missão global, estamos nesse sentido com o missionário patrocinado. As pessoas são enviadas para um ano, são enviadas para um contrato de 2 anos, que pode se renovar por mais 2 anos. Então, esse é o limite total disso. E sem experiência anterior, significa o seguinte: ele não precisa ter formação nenhuma para ser enviado, ele não precisa ter uma experiência em algum sentido, basta ele ser reconhecido que ele tem um envolvimento missionário e assim por diante. É claro que nós recomendamos que ele tenha alguma formação, porque eu parto do princípio que ninguém pode dar o que não tem. Então, muito menos eles. Vão para um outro lugar e eles precisam ter o que dar. Se não tiver o que dar, vai dar o quê? Pode dar confusão e pode dar problemas que são, de alguma maneira, vão criar alguma situação complicada disso, e aí, então, o que a gente vê são muitas confusões nessas áreas. E não queremos isso, queremos fazer a obra do Senhor. Então, veja aqui, ó, algumas coisas que são fundamentais para o missionário patrocinado, principalmente sustentado por uma igreja do Nazareno local. Então, a igreja local, ela tem a responsabilidade sobre aquele missionário que é membro daquela igreja e que está ali, que está sendo enviado. Então, a base é essa. Ele serve um período máximo de 4 anos, como já falei, e nesse período ele pode ser da maneira que eu estou falando. Pode ser para 1 ano, pode ser para 2, pode ser para 1, renovando para 2, depois de que acaba o contrato de 1, renova por mais 1 ano, depois pode ser renovado por mais 2, até o limite de 4 anos. Né? Capaz de se envolver em ministério na área. Então, quando a gente vê os 12 pontos de que o missionário precisa passar para ser enviado, então ele não precisa ter uma experiência como missionário. Ele não precisa ter uma experiência anterior nesse sentido. Não, eu fui missionário 10 anos, 5 anos. Não é essa a ideia do missionário aqui patrocinado. Então, assim, dessa forma, ele tem que ser muito efetivo nisso aqui. E quem pode dar essas informações do missionário é o pastor dele na igreja local, onde ele está envolvido e assim por diante. E também que atinge os alvos de ofertas para evangelismo mundial. Né? O que isso aqui quer dizer? Significa que esse missionário patrocinado ele tem que levantar os seus recursos para ele viver no campo, em 2 períodos de 2 anos, ou como eu disse aqui. O que significa isso? Ele vai ter que ter o sustento que vem da igreja local, ele pode andar pelas igrejas que conhece, que tem um relacionamento, ele vai apresentar nessas igrejas o seu projeto, o seu trabalho, e essas igrejas vão fazer parte do seu sustento, tudo via a conta da missão no Brasil, que cuida dessas coisas. Avançando um pouco mais sobre isso tudo, espero que você esteja sendo orientado e conhecendo todas as coisas que precisamos aprender. O envolvimento, eu estou falando de envolvimento de MNI. As coisas vão passo a passo sendo clarificadas aqui para você entender isso. Então, missionário global. Quem é essa figura do missionário global? Missionário global é principalmente sustentado pelos esforços das ofertas e de evangelismo mundial, que é chamado para servir em tempo integral e em carreira no campo. Vamos parar aqui um pouco. No Brasil, nós temos 4 ofertas para missões durante o ano todo. Essas ofertas, temos 2 ofertas de alabastro. Essa oferta de alabastro, ela segue simplesmente para a questão de construção de prédios, de escolas, hospitais,
para ajudar em construção de casas pastorais, ajudar em igrejas, enfim, a oferta de alabastro ela está relacionada com essa questão das construções e no sentido geral, e também de socorro quando houve, por exemplo, uma destruição de uma igreja por uma intempérie qualquer e assim por diante. E temos outras duas ofertas, acabamos de passar, ou estamos passando por ela, as igrejas que ainda não retiraram, a oferta de Páscoa, ela é uma oferta que vai para esse chamado aqui, evangelismo mundial. Então, assim, né, a outra oferta é no final do ano, no mês de novembro, e chamamos oferta de ação de graças. Essas duas ofertas, esses valores devem ser arrecadados na igreja local. Esse é o sincronismo do momento que estamos vivendo. Pode ser que ele altere amanhã ou depois, dependendo da nossa junta nacional, junto com o nosso diretor da sub-região, que é o pastor Manuel. Mas agora deve funcionar da seguinte forma: a igreja local arrecada isso, o seu tesoureiro manda para o tesoureiro do distrito, que esse tesoureiro do distrito tem a obrigação de arrecadar todas as ofertas e relacionar isso e enviar para o escritório da missão, na conta da missão. E a conta da missão vai fazer a transferência para aquilo que nós chamamos de FEM. FEM é Fundo de Evangelismo Mundial. E é a partir deste FEM que esses missionários são sustentados. E eles são chamados para desenvolver o seu trabalho no campo e, assim, afirmado pela Igreja do Nazareno, ele ou ela tem experiência missionária anterior. Aqui, aquele caso patrocinado não é necessário, mas aqui ele já tem. E servirá numa designação global, onde quer que ele ou ela seja necessário no mundo. Então, quer dizer que um missionário patrocinado, para ser reconhecido como missionário global, ele tem que passar por pelo menos 4 anos, é essa orientação que temos aqui. E aí, depois de 4 anos, então, ele passa a fazer parte disso, principalmente sustentado pelo evangelismo mundial. Já falei sobre isso, serve 2 anos ou até a vida toda, né, de uma carreira em um país, em um lugar. Esse ministério anterior, ou experiência no serviço especializado, então ele pode ser uma pessoa que tem alguma especialização em uma área, ele pode ser, por exemplo, um engenheiro agrícola, e vai para um país que precisa orientar o povo nessa área da agricultura. Então, ele pode fazer isso. Então, existem várias possibilidades. Um médico pode ir para uma clínica, e assim vai, né? Ministério anterior e experiência em serviços especializados, que pode estar associado a isso. Ele é designado pela igreja, onde quer que for necessário. Ele é dirigido, é a igreja que dirige ele para aquele lugar. E isso é claro que é conversado, é claro que é feito o ajuste com o missionário, e ele, então, ele é enviado mediante tudo isso. Agora, um pouco mais adiante, entendendo o modelo de envio missionário. Então, o sistema, né, para nutrir, enviar, apoiar missionários nazarenos. Como é que isso funciona? Vemos aqui a primeira coisa que temos são as missões nazarenas, são entrelaçadas no tecido de nossa identidade como povo de santidade. Essa ideia de tecido quer dizer que a nossa vestimenta, a nossa roupa são roupas de santidade, né? As nossas igrejas fomentam o chamado do Espírito Santo para as missões através de cultos de giro missionário. Esta é uma outra coisa que precisamos aprender no momento oportuno. Vou falar sobre isso, porque a maior parte das igrejas, dos MNI locais, dos líderes locais, nunca ouviram falar, e se ouviram falar, são poucos os que ouviram falar, e os que ouviram falar, basicamente, não sabem quase nada de como fazer isso. Então, é uma atividade da MNI, na igreja local, no distrito,
precisamos aprender, e eu vou falar sobre isso logo mais, né? As histórias compartilhadas do movimento de Deus e ofertas especiais, tudo isso faz parte disso, né? As missões nazarenas fazem parceria com as igrejas locais e distritos para nutrir o chamado de nossos missionários. Quer dizer, a MNI tem que estar focada, tentando organizar isso de alguma forma, os presidentes locais, juntamente com o presidente de distrito, procurar fazer esse tipo de trabalho. O modelo de envio permite que os nossos missionários vejam seu serviço do momento que eles recebem o chamado até seu retorno ao lar. O modelo de envio missionário engloba todas as ocupações, designações locais e tipo de ministério. Então, é um modelo de envio. É sobre isso que estamos trabalhando, para que você possa entender. Aqui temos os 12 pontos do envio missionário. Nesses 12 pontos que temos aqui, primeiro é o chamado, segundo é a aplicação, terceiro, exploração, orientação, colocação, preparação, afirmação, envio, serviço, giro missionário, comissionamento e retorno. Então, isso segue a vida de um missionário, ela segue isso aqui, todos esses 12 pontos. Vamos conversar um pouco mais sobre esses 12 pontos para que você possa entender um pouco melhor. Então, em frente. Primeiro ponto, chamado. O que é o chamado? A igreja e o distrito fornecem oportunidade para inspirar, promover e nutrir o chamado para servir as missões nazarenas. Isso quer dizer, são as pregações, são as orientações sobre missões que a igreja local fornece para que os indivíduos que têm um chamado, né, ele possa fazer isso. Agora aqui, olha só a tua função, presidente de MNI, local, distrital, veja o que é que você tem que fazer nisso. Isso é você que tem que fazer, não é nada ainda relacionado com a pessoa do Missão Global. Agora, veja lá. O presidente local de MNI envolve-se cedo e guia o candidato através do processo de envio. É ele que vai fazer essa orientação. Muito bem, ele vai guiando. Agora temos a segunda coisa, quer dizer, temos o chamado, ele foi envolvido, o presidente do MNI precisa acompanhar essa pessoa para ajudá-la, né, através do processo de envio. O segundo ponto é a aplicação. O candidato envolve-se com os líderes da igreja e o presidente da MNI para estabelecer interesse de serviço missionário. Então, o que acontece aqui? O presidente da MNI, o pastor, a igreja local, a junta da igreja local, precisa identificar que esse indivíduo tem carisma, que ele tem dom, que ele tem um chamado para a área missionária. Por isso, o chamado em cima e depois aqui a aplicação. Como é que essas coisas devem acontecer? Usando as diretrizes das missões nazarenas. O candidato encontra-se com a junta da igreja local para pedir uma recomendação. Sim, ele precisa, como parte fundamental para caminhar no seu processo de envio, ele precisa que ele tenha uma carta assinada pela junta da igreja que ele tem esse dom, essa característica ou aptidão para ser um missionário. Então, a igreja precisa reconhecer o indivíduo na igreja local. Lembra lá atrás? Eu falei, tudo começa na igreja local. Tudo começa lá. O indivíduo ali, é ali que ele começa a mostrar quem ele é e o que ele faz. E o seu pastor conhece a pessoa. Então, ele está intimamente ligado. O candidato recebe os formulários oficiais, né, depois que ele tem essa carta da junta. Então, aí ele pode fazer a sua inscrição nas missões nazarenas. Ele recebe a partir daí. Muito bem. Aí vamos para o ponto 3, é a exploração. Nessa exploração, a igreja local, guiada pelo presidente de MNI, caminha ao lado do candidato para ajudá-lo.
né, a discernir o chamado, a preparar-se para o serviço e a desenvolver habilidades necessárias. Veja lá, então, temos a igreja local envolvida com isso. Nós sabemos, conhecemos as pessoas e podemos saber se essas pessoas têm habilidade para isso. Então, somos chamados para isso. E isso é o presidente do MNI da igreja local. E ela vai e essa pessoa vai trabalhar para procurar discernir e tem que ver, né? Se o indivíduo, veja lá, se o indivíduo não se envolve na igreja local para fazer uma coisa ou outra, como é que ele pode ser um missionário? Não pode, não tem como. Então, ele tem que mostrar isso na igreja local. Se ele faz na igreja local, então ele vai ter habilidade para fazer aonde ele foi enviado. Mas ele tem que fazer isso na igreja local. Vocês estão entendendo por que é muito importante essa situação que eu disse, que tudo começa na igreja local? Porque é ali que se conhece a pessoa, é ali que se conhece o indivíduo. Então, a igreja do Nazareno é uma igreja que gosta de trabalhar seriamente nesse sentido de caráter, de conduta do indivíduo, porque isso está relacionado com santidade. E seguindo adiante, né, que o tempo está indo embora, né, nós vemos que as missões Nazareno fornecem ferramentas e recursos para ajudar a igreja local nesse processo. Então, tem uma parte que você pode encontrar todos os recursos para isso. E ainda, né, outra coisa a mais aqui é o ponto 4, a orientação. O candidato participa de um evento de orientação de missões nazarenas. Esse movimento, né, de missões nazarena é o pastor e presidente local e distrital do candidato são notificados dos próximos passos, que pode incluir uma avaliação e desenvolvimento maior. Então, quer dizer, começa esse processo na vida deste indivíduo, a orientação. Logo depois, temos o outro, né? Vou mudar de lugar aqui para não atrapalhar. As missões nazarenas notificam ao pastor local e presidente de MNI local e distrital e ao superintendente distrital da colocação do candidato. Veja lá como é que essas coisas precisam ser feitas. As designações missionárias, elas são estabelecidas com fundos globais, ou seja, global, locais, patrocinado. Então, antes da colocação dos candidatos. Então, precisa se trabalhar com a questão de como ele vai ser sustentado. Percebe isso? A colocação não é enviar um missionário e deixar ele lá, Deus dará. Então, nós temos que ter esse cuidado com a questão financeira, que essas designações são tratadas dessa maneira. E aqui você vê, ó, a missão Nazarena notifica o pastor local, o presidente de MNI local e distrital, e ao superintendente distrital daquele candidato. Então, tudo começa passando por cada parte das organizações da Igreja do Nazareno, a igreja local, depois distrital, depois nacional e depois global. Então, assim, vamos respeitando cada uma dessas lideranças. Aí entra na questão da preparação. São 12 pontos, esse aqui é o 6º. As missões nazarenas oferecem treinamento para preparar o missionário para o serviço eficaz. E assim, então, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa preparação? O presidente local e distrital encoraja a igreja local e o distrito a apoiar o missionário durante seu tempo em serviço missionário. Então, aí entra apoio, aí entra a oração, apoio financeiro, entra todo esse tipo de coisa. Afirmação, afirmação. O presidente local e distrital da MNI prepara um culto de envio para confirmar o missionário na igreja local e no distrito. Isso como deve ser feito? Deve ser feito assim, cada igreja local e distrito vão receber uma liturgia de culto de confirmação desenvolvido pela junta de superintendentes gerais. Vocês estão percebendo como o assunto é sério?
Então, essa liturgia precisa ser seguida, esse culto não pode ser feito de qualquer maneira, ele tem que se encaixar e ser registrado dessa maneira como a gente vê aqui. E a igreja local e o distrito realizam o culto de confirmação. E o envio, como é que vamos lidar com o envio? Naqueles 12 pontos, nós vamos, nesses 12 pontos, nós vamos até o ponto 8, que é o trabalho que fazemos. Os outros estamos envolvidos também, mas até esse ponto aqui é o ponto que Missão Global trabalha para enviar o indivíduo para missões. Muito bem. O envio. As missões Nazareno trabalham com líderes de área para garantir que o missionário complete o treinamento na área e comece a sua designação com sucesso. Quer dizer, quando fala líder de área, nós estamos falando de CEAS, nós estamos falando de coordenador estratégico de área. Esse treinamento, que vem a ser isso? Na área inclui, mas não está limitado. O vínculo de equipe, consciência cultural, treinamento discipulado, aquisição de idioma, segurança, treinamento específico na área. Tudo isso daqui precisa ser passado para esse candidato a missões, para que ele possa seguir adiante. E nós aqui vamos seguindo adiante aqui com o nosso ponto 9. O nosso ponto 9 aqui diz o quê? O serviço. Como determinado pela designação do missionário, nós vemos que as missões nazarenas oferecem um apoio contratual, fundos, seguros e cuidado da pessoa. Então, é neste contrato que o indivíduo tem que assinar, mesmo como patrocinado, nesse é uma espécie de contrato. Ele vai ter que se envolver com todas essas coisas e para que ele possa ser enviado. A igreja local, presidente local e distrital de MNI mantém um relacionamento forte entre o missionário e o distrito e as igrejas locais, através de oração e conexão. Vocês estão vendo? Então, o missionário ele se sente abraçado, porque ele tem uma igreja local, ele tem um pastor lá na igreja local, que não importa onde ele for, ele vai continuar sendo membro da igreja local. Entende isso? Ele tem um vínculo com aquela igreja, e aquela igreja tem um vínculo com ele. Então, por isso, você vê presidente local e distrital de MNI, eles têm que ajudar isso, e no distrito, para que possa levantar os recursos, para que ele possa servir. Agora vamos entrar numa atividade muito interessante, que é o giro missionário. O giro missionário é algo que você, presidente do MNI, precisa estudar. Veja esse vídeo depois, quantas vezes você quiser. E essa parte aqui ela é muito importante, porque é isso aqui que move as questões financeiras para sustentar o missionário no campo. Veja lá, o missionário sustentado globalmente são equipados com os recursos para prepará-los para cultos de giro missionário. O giro missionário significa, o indivíduo tem que levantar recurso antes de ir, ele vai, trabalha, e depois ele tem que voltar de tempos em tempos para a sua igreja local, para a sua região, que tem um vínculo de sustento com ele, e ali então ele vai prestar relatório. O giro missionário é isso, ele vai passar em todas aquelas igrejas, ele vai apresentar relatório, os projetos, aquilo que ele está fazendo, para que a igreja continue contribuindo financeiramente para ele ser sustentado no campo. Então, de tempos em tempos, isso precisa acontecer. E o missionário, quando vai para a igreja, não é um pregador que foi convidado. Note bem isso. O missionário, quando vai para a igreja, ele é alguém especial. Ele é o missionário da igreja, ele é o missionário daquele grupo, ele é a pessoa que está lá no campo, enfrentando na linha de frente todas as coisas que precisam ser feitas no ministério que ele está.
Então, ele precisa, né? Quando eu entendo essa questão, o missionário vai precisar ser recebido, vai precisar ser acolhido. Então, tem problema com transporte, tem problema com residência. Nós precisamos pensar que não é para dar uma oferta, como a gente dá uma oferta para um pregador que veio pregar na igreja, mas precisamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Quem sabe, numa oportunidade diferente, eu falo mais sobre isso. Aqui não tenho tanto tempo para dizer, mas, enfim, aquele missionário precisa ser acolhido, ele precisa receber recursos para esse fim, né? E então ele continua o seu ministério. Agora temos algumas recomendações, olha só, dentro dessa área. Missionários patrocinados, embora não sejam enviados para giros missionários das missões Nazarena, estão conectados com suas igrejas locais para suporte financeiro através da sua designação. Então, os missionários, né, que são o missionário patrocinado, ele é sustentado pela mesma forma. E ele vai passar a ter que fazer isso da mesma maneira. Diferentemente, é claro, daquele que é um missionário global, que já está todo nessa questão toda. Esse missionário patrocinado, ele está em fase de formação até que ele chegue a ser um missionário global. Então, ele vai fazendo isso dessa forma, porque a gira missionária pode ser feita em vários lugares. O missionário brasileiro pode fazer uma gira, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu sou pai de missionária, né? Minha filha é missionária, agora está na Argentina, junto com o meu genro e as minhas netas lá. Então, há uma articulação para eles fazerem uma gira missionária nos Estados Unidos. Então, é possível. Agora, aqui você viu, né, para prepará-los para cultos de giros missionários. Então, a missão global, ela ajuda a formar, a preparar, para que eles tenham um bom trabalho quando eles vão visitar as igrejas, né? E então aqui os missionários participam em períodos de serviço no seu lugar de origem, um tempo intencionalmente separado para construir, desenvolver, renovar os relacionamentos com as igrejas de distritos para envolvê-los em missões e encorajar as ofertas para evangelismo mundial. Assim, ainda temos mais orientações sobre o giro missionário. As missões nazarenas trabalham muito perto dos missionários para garantir que cada apresentação reflita excelência. E ainda as missões nazarenas ajudam a facilitar a consciência missionária, comunicando eficazmente missões para os distritos e igrejas. Assim, né, desse jeito, você está vendo que temos muitas informações para orientar nisso, que é uma responsabilidade de você, presidente de MNI, quer igreja local, quer distrital. O presidente de MNI local e distrital ajuda a preparar a comunidade que enviou para receber bem. Temos que receber bem, como são nossos filhos que estão lá no campo. Nós precisamos recebê-los e abraçá-los quando eles vêm na igreja. Eles precisam vivenciar isso, precisam sentir isso, apoiar, encorajar os missionários durante seu tempo de serviço no lugar de origem. Então, temos que dar esse apoio, estar junto com eles. Então, isso é fazer missões. Agora, você quer unir-se ao movimento? Então, veja como as coisas funcionam, né? Aí temos o que funciona nesse sentido aqui. O comissionamento. As missões nazarenas notificam a comunidade que envia, incluindo pastores locais, presidente da MNI local, distrital e ao distrito, do culto de comissionamento liderado pela Junta de Superintendentes Gerais, os que estão sendo comissionados, reconhecidos e enviados pela Igreja do Nazareno. Muito bem, depois que o missionário, o missionário patrocinado, esse missionário, ele fez todo o trabalho, passou por aquele máximo de até 4 anos, então ele vai ser chamado na nossa sede e ele vai passar, então, para isso que nós chamamos de comissionamento, que é um culto que é liderado pela Junta de Superintendentes Gerais. Então, esse missionário, para ser um missionário global, eu sei bem que eu acompanhei o caso da minha filha em todos os sentidos e tenho acompanhado alguns outros. Então, como é que funciona? Então, lá ele vai ter entrevista com a junta de missões, ele vai ter entrevista
com a junta de superintendentes gerais e ele vai ter entrevista com a junta geral da igreja. Então, ele vai passar por 3 entrevistas e ele vai sofrer um bombardeio de perguntas e etc. Sendo aprovado nisso, tudo, então ele vai para o comissionamento. Para você ter uma ideia como é que é isso, como é que funciona, para ficar mais fácil, é mais ou menos o seguinte: a gente tem aquele que é o ministro distrital da igreja, que ele é um ministro, não é ordenado, ele está ali, ele vai recebendo, vai passando pela junta de credenciais, até que chega um dia, ele passa pela junta de credenciais por uma entrevista com um superintendente geral, então, depois disso, ele vai para a ordenação. Então, podemos dizer que a ordenação de missionário seria isso aqui que estamos chamando de comissionamento. Interessante isso. E retorno. Um missionário que serviu 30 anos, menos, mais, um pouco, né? O retorno dele. As missões nazarenas ajudam a preparar a igreja e os presidentes de MNI local, distrital e o distrito para receberem bem, apoiar e encorajar os missionários que retornam, incluindo os missionários que estiverem se aposentando. Então, o missionário que volta, esse retorno é trabalhado pela igreja. Os missionários globais participam de um tempo de conversa e avaliação e são apoiados em sua transição de seus países de origem. Assim, você está tendo uma ideia geral dos 12 pontos que trata com a questão de envio. Os missionários globais, né, eles participam disso, os patrocinados completam uma avaliação final e as missões nazarenas acompanham cada missionário na forma que for necessária para uma reunião de balanço, de prestação de conta. Em ministério da Igreja dos Nazarenos, todos nós prestamos contas. Cada um precisa entender isso e ter isso claro. É a maneira que a igreja vê isso. Como isso é financiado, meu irmão? Como isso é financiado? As missões, né? As missões nazarenas são sustentadas através das generosas ofertas, né? Sacrificiais, ofertas das pessoas e das igrejas ao redor do mundo. Essa é a forma de sustento. Não tem nenhuma outra forma miraculosa. Através das ofertas individual, pessoal e das igrejas. E é assim que a igreja sobrevive. Aí temos o quê? Nós somos, o que nós somos? Somos uma igreja global, unida no suporte de missões nazarenas através do mundo. Nós estamos vivendo o amor transformador de Jesus Cristo, né? Cristo em nossas comunidades locais, por todo o mundo, através da sua mensagem e das nossas ações. Entenda isso, somos uma igreja global, não é aquela igreja local pequena que tem um missionário, mas ela faz parte de um movimento global. Nós fazemos parte de algo muito maior. E você sabe que estamos em 162 países, e isso está crescendo, e o movimento missionário precisa caminhar. Muito bem, adiantando um pouco mais, né, o que temos para ver aqui, como é que funcionam essas ofertas. Essas ofertas, né, ofertas para o evangelismo mundial, são o alicerce das missões nazarenas. Esse fundo denominacional que chamamos FEM, já expliquei isso lá atrás, é a fundação para a descoberta, envio e fornecimento de recursos de nossa organização missionária ao redor do mundo. Toda a Igreja do Nazareno participa em missões nazarenas através das suas contribuições para o evangelismo mundial. As ofertas ao evangelismo mundial são essenciais para o crescimento das iniciativas das missões nazarenas. Como você pode entender, estas são ofertas para esse fundo. Nós podemos ter ofertas designadas. O que é isso? Uma oferta específica. Por exemplo, queremos comprar um carro, como diz aqui, né?
né, fala de veículo, eu estou querendo ir um pouco mais adiante, fala a ideia, o missionário precisa de um carro para trabalhar, ele precisa de um carro. Então, nós podemos levantar recursos e mandar um recurso para ele para comprar um carro para ele trabalhar na missão. Então, são o veículo de iniciativas específicas das missões nazarenas. Ofertas designadas são especiais aprovadas. Permite que cada membro dê diretamente as necessidades específicas dentro das organizações de missões nazarenas, como definida pela Igreja do Nazareno. Então, isso aí são as ofertas designadas, né? Além disso, temos as ofertas externas, né? Que são ofertas externas? Elas fornecem oportunidades para parceria fora da igreja na participação em nossa missão. Parceiros externos são ofertantes especiais, pessoas que não são da Igreja do Nazareno, são de outros lugares e de agências e fundações para que se alinham, né, os vossos valores da missão. Ofertas externas também incluem várias doações que são buscadas, preparadas e gerenciadas pela Igreja do Nazareno, em nome de nossa organização missionária. Temos esses 3 tipos que a missão lida e vai ser direto a aplicação no trabalho e com o missionário de missão global. Assim, financiamos missões assim: ofertas de evangelismo, oferta designada e oferta externa, que vem de todas essas formas para que possa ser aplicada no mundo, no globo. E dessa forma financiamos missões. E estamos encerrando essa palestra sobre, né, o envio de missões, o envolvimento direto do MNI local, distrital da igreja. Aqui temos missões nazarenas, como o Pai me enviou, eu vos envio, né? E temos um movimento de Deus através do povo de Deus. Esse é o movimento que nós chamamos. E para encerrar aqui, né, missões nazarenas, né, você tem aqui, descubra como você pode unir-se ao movimento. Então, tem aqui o link para você procurar. Você pode entrar na internet, entra na internet e vai começar a buscar informações, procura ver que tem como você ter essas informações em português, não necessariamente em inglês. Eu sei que muitas coisas estão em inglês, não temos em português, mas você vai ter bastante coisa para se divertir pesquisando nesses links aí. Então, assim, né, nós queremos encerrar essa palestra e agradecer a Deus por essa oportunidade. Espero que vocês possam fazer bom uso disso e que as missões nazarenas elas possam seguir adiante. Que o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos abençoe nessa missão. Amém? E assim, então, encerramos esse tempo e